Boa noite. Vamos falar sobre birras. Birras, desobediência. Quando as crianças retrucam, respondem, desobedecem mesmo as regras, os combinados, os limites, e nós ficamos, os adultos, de cabelo em pé, sem saber lidar, né? Muitas vezes. Ou caímos nos extremos aí que nós vamos falar. Vamos aprender a lidar melhor. Primeiro, limpar um pouco aí a nossa visão. Muitas vezes a nossa visão está contaminada, né? Ou está enviesada pelo estilo, né? Estilo que fomos educados, pela nossa história de vida. Muitos acertos que os nossos pais tiveram, mas muitas coisas que hoje nós temos informações que podemos fazer diferente, não é? Então, vamos falar desses comportamentos desafiadores, comportamentos que nos desafiam o tempo todo, nos deixam aí muitas vezes sem chão, sem saber lidar, sem saber a medida. Ficamos perdidos, né? Muitas vezes. O objetivo aí dessa live é ajudar vocês a se encontrarem e a lidar de uma maneira muito melhor, mais assertiva aí na relação com o filho de vocês. Já põe aí a sua aguinha do lado. Em São Paulo ultimamente tá um calor. Não São Paulo, né? Várias partes do Brasil, o verão tá vindo com tudo. Põe a sua água. Quem puder, pega papel, caneta. É muito importante a gente anotar as informações para elas não se perderem, né? Até falo para as mães que me acompanham, pega um caderninho, deixa o caderninho separado aí, caderninho das lives, porque é informações importantes mesmo para que a gente possa lidar melhor com os nossos filhos, a nossa relação com eles, né? Então, o objetivo da live de hoje é explicar essa desobediência, essa birra, de onde surge, o funcionamento aí do cérebro da criança. E muitas vezes nós queremos aí uma obediência passiva, né? Uma obediência cega, muitas vezes, uma obediência imediata. E isso é uma visão distorcida da infância, uma visão utópica que não vai acontecer. Uma obediência imediata, né? Nós precisamos ser mais assertivos com os nossos filhos, entender a infância. Muito bem. Vamos para as definições aí da birra, dessas reações, né, que os nossos filhos têm. A birra, popularmente conhecida, né, como birra, é o comportamento dos nossos filhos, uma explosão emocional, uma desregulação. Na psicologia nós chamamos que a criança ela desregulou. Ela não conseguiu lidar ali com o não, com a frustração de não ser atendida. E aí ela teve esse comportamento, essas explosões emocionais, de não saber lidar, né, de ser muito impulsiva. E aí, para expressar essa frustração, eles vão ter comportamentos bem inadequados, comportamentos bem desafiadores. Por que que isso acontece? Uma informação muito importante e uma chave para clarear a sua visão sobre a infância. A criança é um ser de direitos, ela tem direito a que os pais tenham, os cuidadores, os pais tenham paciência com ela. Paciência no seu desenvolvimento, na sua maturação, né? Então, o cérebro da criança ainda não está pronto. Da criança e do adolescente. Então, o cérebro imaturo, impulsivo, onde só a parte primitiva, aqui, né, a parte de trás, que está pronta. Onde as reações emocionais são muito mais intensas. E a parte aqui da frente, córtex pré-frontal, ainda está em obras, está em construção. E essa parte justamente é responsável pelo autocontrole, o controle inibitório, o controle dos impulsos, o parar e pensar. Nós adultos, que já estamos aí com o nosso cérebro prontinho, nós conseguimos parar, pensar antes de agir. As crianças e os adolescentes também não conseguem.
Primeiro age, depois pensa, né? Você pode presenciar aí vários comportamentos dos seus filhos tendo esse tipo de reação. E a gente para, pô, não pensou antes? Não pensou antes. Fez o comportamento, teve ali aquela reação impulsiva e depois foi pensar. Depois foi parar para refletir no comportamento. Ou muitas vezes não vai, né? Vai precisar da nossa ajuda. Então, a birra é isso, é a desregulação emocional. Que a criança não está sabendo lidar com aquele não, é a forma dela de expressar. E nossa visão como adulto, né, o adulto da relação, precisa ter esse olhar, não levar para o pessoal. Muitas vezes nós levamos para o pessoal e isso traz muito sofrimento para a gente e para a própria criança. Por quê? A gente está levando para o pessoal um comportamento de imaturidade. Essa informação nossos pais não tinham. Nós somos a primeira geração que busca informação para criar os nossos filhos, que tem muitas informações científicas, informações atualizadas, para poder lidar com os nossos filhos de uma forma mais assertiva, mais saudável emocionalmente. Então, nós somos a primeira geração de pais que busca esse tipo de informação, que busca conhecimento. Eu costumo falar no grupo de pais, nas minhas orientações parentais, que nós estudamos para diversas coisas, nós estudamos para as nossas profissões, nós estudamos para as nossas metas e objetivos, e muitas vezes nós não paramos para estudar o desenvolvimento infantil, a nossa maternidade, o educar um ser humano. É desafiador e a nossa principal e mais nobre missão, educar um ser humano. E nós somos a primeira geração que busca essas informações, que tem essas informações aqui de forma bem acessível, né? Então, birras são comportamentos muito comuns aí na infância, especialmente aí entre os 2, 7 aninhos. As crianças têm mesmo essas explosões. E a desobediência, ela é esperada em qualquer faixa etária. Vai depender aí do desenvolvimento cognitivo dos nossos filhos, né? E como nós vamos entender aí os comportamentos dos nossos filhos? Primeiro, esse desenvolvimento emocional, que passa pelo desenvolvimento do cérebro e as necessidades emocionais que não são atendidas. Muitas vezes os nossos filhos estão ali tendo um comportamento mais agressivo, tendo esse comportamento de desregulação emocional e muitas vezes tem essas necessidades que não são atendidas. Muitas vezes a criança está cansada, está com sono, com fome, está querendo sim chamar atenção. Muitas vezes os pais falam, tá fazendo para chamar atenção. E realmente tá fazendo para chamar atenção, porque é uma necessidade básica da infância. A criança precisa da nossa atenção o tempo todo, né? E a desobediência acontece também quando os nossos filhos não compreendem as regras, eles não entenderam completamente as regras, o porquê das regras, dos limites. Então é importante sim a gente explicar para os nossos filhos o porquê das regras. E aí eu falo sempre para os pais, tem as regras que elas são inegociáveis. E essas regras, elas vão envolver saúde, segurança, educação. Esses aspectos, eles são inegociáveis. Então, segurança, colocar o cinto no carro, andar na cadeirinha, não pegar objetos de vidro, não mexer no fogo, né, na cozinha ali, na hora do cozinhar ali, são regras de segurança que muitas vezes não vai dar para negociar. Regras na saúde, alimentação, né, higiene pessoal. Então, muitas vezes nós focamos no comportamento, em controlar o comportamento dos nossos filhos. E quando nós ficamos presos nesse lugar de controle, isso monta um ringue dentro da nossa casa. Uma guerra mesmo. Porque o controle vai ficar naquele sim e não. Né? Então você vai falar, olha, você vai comer fruta. A criança, não quero comer fruta. E aí você vai comer sim. Não quero, vai sim, porque faz bem pra sua saúde, blá blá blá, e começa
E aí fica naquela guerra do sim e não, fica aquela disputa. Então a criança, no comportamento dela, ela montou o ringue e você caiu, você entrou no ringue. Então a gente precisa sair, né? Uma das formas de lidar aí com as birras é sair desse ringue, desse sim e não, sim e não. Então você vai estar lá, o seu filho tá lá, não quero comer a fruta, e você vai lá, você vai mostrar primeiro as regras, né? As regras que são inegociáveis. Filho, você não vai atacar ali o controle, vai controlando, você vai comer sim, querendo controlar, né? Você vai primeiro explicar para a criança o porquê daquela regra, daquele pedido seu. As frutas, a alimentação faz parte do quê? Da saúde. Eu estou cuidando da sua saúde. Você consegue entender isso? Que comer as verduras, comer as frutas faz parte da nossa saúde, para o nosso bem-estar? A mamãe está cuidando de você. Deixar claro isso para o seu filho. E muitos pais falam para mim, mas eu já falei, né? Eu já falei isso pro meu filho, eu falo que é pro bem-estar dele, que é pro bem dele. E não funciona. Alguém me ligando aqui. Opa, agora não dá pra eu atender que eu tô no meio da live. E não funciona, por quê? Claro que não vai funcionar, você tem que repetir. Passar, né, quando os pais me perguntam como eu vou lidar com a birra, como eu vou controlar a birra. Passa necessariamente pela repetição. Nós temos que repetir. E não é uma vez, não é duas vezes. É 1 trilhão de vezes mesmo. Nós temos que repetir várias e várias vezes. Vocês percebem? A minha filha, eu acredito que os filhos de vocês também, as crianças, assistem desenho milhares de vezes. Um desenho que eles gostam. Já perceberam isso? Nossa, Moana, vários desenhos aí. Nossa, quando ela era menorzinha, a Galinha Pintadinha, Bob Zoom. Eram milhares de vezes. Terminava, colocava. Porque as crianças, elas gostam de repetição. Elas aprendem pela repetição. Então, quando você estabelecer uma regra, um combinado, você tem que repetir isso várias e várias e várias vezes. Aproveita isso, eles gostam disso. Para que a gente possa controlar essa birra, controlar esse comportamento desafiador, desobediente, nós vamos precisar repetir essas regras. E focar na construção do caráter dos nossos filhos, não só no controle de comportamento, mas na construção desse caráter. Que tipo de filho nós queremos no futuro? Se eu perguntasse para você agora, o que você espera do seu filho no futuro? Geralmente, quando eu pergunto para os pais, eles falam, eu quero que meu filho se torne um bom cidadão, que ele seja uma pessoa responsável, respeitosa, amorosa, honesta. E aí os pais vão trazendo ali vários valores de vida. Nós idealizamos, né? Nós sonhamos, nós queremos que eles se tornem adultos assim, emocionalmente saudáveis. Mas para isso nós precisamos fazer esse trabalho de repetição, focando no caráter, na construção do caráter dos nossos filhos. Então, por exemplo, voltando no exemplo da fruta. Não quero comer legumes, não quero comer fruta. Então, filha, vem aqui. A mamãe está te oferecendo algo que é para sua saúde. Então, você não precisa chegar gritando, né? Se você chega gritando, já montando o ringue, como eu falei, você vai arrumar um inimigo pro resto da sua vida. Porque se seu filho tem aquela personalidade mais impulsiva de enfrentar, arrumou um inimigo. E vai causar marcas pro resto da vida também. Arrumou um inimigo, um ringue aí com seu filho. Se é uma criança já mais introvertida, mais tímida, e você chega gritando, você já matou a alma ali do seu filho, o coraçãozinho dele, porque é uma criança já mais retraída. Então, muito cuidado quando você vai chegar para lidar com o comportamento do seu filho desafiador. Então, tem os extremos, né? Tem muitos pais, muitas mães que quando vão chegar, filho, vamos lá, né? Vão chegar para corrigir o comportamento. Já chega assim, filho, não faz isso. Fez carinha de gatinho do Shrek.
fez aquela carinha assim de, ah, não faz isso, tom de voz, a sua voz, já perdeu. Então, a gente não pode ser muito permissivo, que é um dos extremos. Que é quando você chega assim, ah, né, não, vamos lá, colabora com a mamãe, né? Ou o outro extremo é você chegar já com a faca nos dentes. Eu já falei pra desligar esse celular. Eu já falei que você precisa sair desse banho. Quando você chega gritando, é um outro extremo. Que é do autoritarismo, da agressividade. Então, eu sou a favor, sim, da psicologia positiva, que é você ser firme e gentil, né? Você chegar firme com o seu olhar, com o seu tom de voz, mas sem ser agressivo, sem ser permissivo, mas ser firme, apontando para a criança o porquê daquela regra, o porquê daquele combinado, daquele limite. E aí colocando opções, colocando escolhas. Não quero comer fruta. Tem banana, tem maçã. O que você vai querer? Ah, não tem banana, maçã e manga. Um dos três você vai escolher. Então você chega firme, é inegociável. O que é inegociável para você? Quais são as regras inegociáveis da sua casa? Muitas vezes saúde e segurança são regras universais das casas, dos filhos, né? Da criação de filhos. Então são regras que não dá pra gente negociar. E com essas você tem que chegar firme, com o seu tom de voz, com a sua expressão e colocar ali as opções para o seu filho. Ele vai escolher dentro daquele limite. E você vai estar mostrando para ele que aquilo é pro bem-estar, pro amor, pro cuidado. Outra orientação muito legal é você ter frases que você repita, né? Que você possa repetir pro seu filho também. Então, se eu for tirar aqui meu celular, que ele tá conectado aqui, para não acabar a bateria. Se eu mostrar ali na minha geladeira, a gente tem algumas frases. Eu tenho frases que eu falo, né? Casa de psicólogo, de pedagogo, ela fica parecendo assim um gibi, cheio de lembretes. Porque não dá pra gente esperar que a criança internalize essas regras, internalize esses bons costumes, esses bons hábitos que a gente está construindo ali com ele só com as nossas palavras. Então, essa é uma ferramenta muito importante. Você ter frases coladas aí pela sua casa. Então, a gente tem ali na geladeira. Aqui nessa casa, assim, a regra dos 5 dedinhos, né? Então, eu coloco lá. Aqui na nossa casa, a gente se ama, se respeita, se cuida, se trata com carinho e com respeito. Então, a gente sempre repete. A gente já mostra lá na mãozinha. A Elo já fala, minha filha. Quando às vezes, porque não pensa que não é porque eu sou psicóloga, que eu sou santa, que eu não erro, né? Tenho meus momentos de explosões também. E aí ela lembra, lá, mãe, aqui nessa casa a gente conversa, a gente se trata com respeito. Ela já consegue até lembrar. Porque desde pequenininha a gente já vem trabalhando isso. É por repetição, gente. Isso é uma chave de ouro. Se você pegar essa informação aí, já vai ser ótimo pra você lidar com o seu filho. É por repetição, desde pequenininho. Quem ensina na infância não vai pagar conta na adolescência. Porque você plantou desde a infância esse aprendizado, que é por repetição. Então, tenha frases que você repete pro seu filho. Aqui nessa casa, a gente conversa. Eu tô vendo que você não tá muito bom aí. Então, validação emocional. Tô vendo que você tá nervosa, que você ficou estressada. Melhor você se acalmar. E depois a gente conversa. Aqui nessa casa a gente conversa. Tem algumas frases pra você repetir. E aí o seu filho, na hora de uma birra, eu falo pros pais, quando uma criança ela desregula, ela tem uma desregulação emocional, que ela não tá conseguindo lidar com aquela frustração, com aquele não, é como uma pessoa que tá se afogando. Você já viram uma pessoa se afogando? É terrível, né? Domingo eu fui pra praia e teve lá um afogamento, graças a Deus deu tudo certo, a pessoa foi salva. Mas você vai chegar perto de uma pessoa que tá afogando, ela te afoga junto, não é? Ela fica ali desesperada, te afunda junto. E muitas vezes os pais acabam afundando junto. A criança grita, você grita também, fica naquela disputa de quem pode mais. Vira um ringue mesmo, vira uma guerra. Você afunda junto,
naquela tempestade emocional, naquela desregulação. Então, quando o seu filho tem uma desregulação emocional, ele tem um comportamento de birra, a primeira coisa é você ter o olhar, lá, ainda não chegou numa fase madura do desenvolvimento. Não levar pro pessoal, né? Ele tá se afogando, olha, ele tá precisando de ajuda, ele não tá conseguindo lidar com o não. Ter essa empatia, esse olhar pro desenvolvimento infantil do seu filho. Ele não tá conseguindo lidar. Vou ter que ajudar. As crianças, elas não conseguem se autorregular sozinha. Elas precisam de um corregulador. E esse corregulador é os pais. Os pais são os treinadores emocionais dos filhos. Nós somos modelo para eles. Se você afoga junto, se você entra junto no ringue, aí lascou-se, não é? Então, a primeira coisa, você vai se afastar muitas vezes. Se aquilo mexeu muito com você, você ainda não está acostumado a lidar com isso dessa forma assertiva, se afasta por uns momentos. A gente chama de pausa positiva. Dá uma pausa, avisa pro seu filho, ó, vi que você não tá legal, eu também já tô ficando nervosa, vamos nós dois se acalmar. Eu dou uma pausa, vou ali, avisa pra ele, né? Fica aí, se acalma, daqui a pouco eu venho. Oferece ajuda, você quer um abraço, tem crianças que gostam de abraço. Né? Tem crianças que gostam ali, fica aqui, me abraça, mamãe, até eu me acalmar. Tem crianças que gostam. Tem crianças que não, tem uma personalidade de ficar mais sozinha. Deixa ela sozinha, respeita o tempo dela. Oferece alguns materiais ali. Você quer rabiscar aqui? Você quer apertar alguma massinha? Hoje tem várias ferramentas, né, que a gente pode ajudar os nossos filhos a se acalmarem. A ter esse cantinho da calma. Não é cantinho do pensamento, que criança não consegue pensar. Quem é que pensa, né, na hora da raiva? Você tá morrendo de raiva, você não consegue pensar em nada. Então, nós temos que ajudar a criança a se acalmar. E aí, você dá essa pausa, depois você volta e ajuda o seu filho a se acalmar. Respirar junto, pintar, abraçar, amassar alguma coisa, rasgar. Você está ajudando o seu filho a ter educação emocional, a não resolver nada na hora da raiva. Depois que o seu filho se acalmou, você conseguiu ajudá-lo, né? Isso que você está fazendo com o seu filho é como se você estivesse jogando uma boia. Os bombeiros, as pessoas que são treinadas para isso, para salvar alguém se afogando, eles geralmente, de longe, né? Eles jogam uma boia, eles não vão em cima da pessoa, né? Então, essa nossa forma de lidar, de você oferecer recurso, é como se você estivesse jogando a boia para o seu filho sair daquela tempestade emocional, conseguir se acalmar. Depois que ele se acalmou, aí sim você vai conversar, pensar em soluções para os problemas, em resoluções de problemas, pensar em possibilidades, colocar ali o seu valor, o valor que você está querendo ensinar, o comportamento que você está querendo trabalhar. Essa semana lá no nosso grupo de pais, nós estávamos falando também sobre a questão de escolher um comportamento por vez. Como é importante você escolher um comportamento por vez, não querer corrigir tudo de uma vez. Isso também é importante. Escolher as batalhas, nessa semana eu vou focar nesse comportamento. Recolher os brinquedos. Porque aqui nessa casa a gente se ajuda. Né? Lá na minha geladeira também tem essa frase, né? Aqui nessa casa nós somos uma equipe. Aqui nessa casa a gente se ajuda. Ter essas frases para você ficar repetindo para o seu filho. E isso, gente, é diariamente. É no cotidiano. Você vai repetindo, isso vai internalizando no seu filho. Quando chegar na pré-adolescência, adolescência, aquilo já está aprendido, né? O seu filho já teve esse aprendizado desde pequeno. Então é importante, quando você for lidar com a birra, com o comportamento do seu filho, você manter o seu autocontrole, você manter a calma. Você não vai salvar ninguém de um afogamento se você também estiver descontrolado, se você também estiver sem paciência, né? Se aproximar, tentar entender o contexto, perguntar para a criança o que está acontecendo, se ela está com fome, se ela está cansada, se ela está querendo um pouquinho de atenção, de brincar ali com você um pouquinho. Oferecer, sim, as escolhas limitadas, como eu dei o exemplo da fruta, né? Ou então a roupa, né? As crianças nessa idade ficam já querendo escolher as roupas. Você vai colocar, você vai vestir essa ou essa. Dá as opções ali para elas sentir que tem esse poder, né? Que eles podem escolher também. Ensinar para o seu filho também a se acalmar, né? Com essas estratégias que eu falei. Às vezes ter uma caixinha da calma,
Então, dessa caixinha você colocar massinha, esses brinquedos anti-estresse também é legal, folhas para ele rabiscar, pintar, coisas que ele possa jogar no chão sem quebrar. Então, eu ensino para as crianças, né? Para minha filha, para os pacientes. Na hora da raiva, a gente não pode quebrar nada, a gente não pode se machucar e nem machucar as pessoas. Muitas vezes, na hora da raiva, a gente tem criança que se arranha, que bate a cabeça, né? Ou então que quer quebrar as coisas, que quer machucar, bater nos outros, morder, beliscar. Então, tem essas regras que a gente vai explicando e vai repetindo. Você pode, sim, tacar o seu ursinho no chão, tacar almofadas no chão. Se isso te alivia, se isso te ajuda a colocar essa raiva pra fora. Mas depois que acalma, e vamos recolher. Agora vamos guardar. Você tá mais calmo? Tô. Então vamos recolher pra gente conseguir conversar. Vocês viram que passa muito pelo nosso autocontrole, né? Pela nossa calma, respirar fundo. Se aquele comportamento do seu filho tá mexendo muito com você, você tá precisando de regulação emocional. Você tá precisando ter mais autocontrole. Então essa pausa positiva é muito importante pra você conseguir dar esse time aí, esse tempo. Respirar fundo, se acalmar para depois, não, meu filho ele é imaturo ainda. Ele tá precisando que eu ajude ele a tirar ele dessa tempestade emocional. Ele tá precisando que eu ajude a corregular as emoções deles, né? Então é importante o nosso foco está no caráter dos nossos filhos, né? Não só no controle. Quando você fica muito nessa questão do controle, é guerra diária. E a repetição, né, gente? Repetir. Duas palavras-chave aí. O nosso próprio autocontrole e repetir. Repetir as regras, e essas regras têm que estar ali, ó, focada na construção do caráter dos nossos filhos. De tudo aquilo que eu falei, né, quando eu perguntei aqui, o que a gente espera dos nossos filhos na fase adulta, que eles sejam honestos, respeitosos. Isso é construído desde a infância e é na nossa repetição diária, em cima desses valores do caráter. Cuidado com a saúde, com a sua proteção, com a sua segurança. Certo? Vocês têm dúvidas aí? Perguntas? Me mandem aí as perguntas se tiverem. Que aí eu tenho uns minutinhos aqui para responder. Nossas meia horas aqui já passaram. Meia hora de live. Mas eu espero que tenha ajudado aí vocês a ter esse olhar de empatia para os nossos filhos, né? Que estão amadurecendo. Não tem o cérebro pronto. O cérebro da criança, do adolescente, só vai ficar pronto depois lá dos 20 e poucos anos. Tem aí gente que fala 24, 25, 23, depois dos 20 e poucos anos, que vai estar totalmente pronto. E aí sim vai ter a maturidade para poder parar, pensar, tomar as decisões de forma mais assertiva. E muitas vezes nem nós adultos, né? Muitas vezes, com o cérebro já formado, temos dificuldade em regulação emocional. Então, desenvolva esse olhar de empatia pelo seu filho. Pensa assim, eu com meu cérebro pronto, já com autocontrole, com as minhas funções executivas todinhas prontas. Eu tenho dificuldade de lidar com frustração muitas vezes, de lidar com os meus altos e baixos, nas minhas emoções, com as minhas oscilações emocionais, principalmente nós mulheres, não é mesmo? Nós temos dificuldade e muitas vezes cobramos dos nossos filhos algo que nem a gente consegue dar conta. Quanto mais uma criança que está em formação, com o cérebro em formação, né? Esse livro aqui, ó, eu sempre super indico para os pais, que é O Cérebro da Criança. Esse livro é ótimo. Super indico para os pais, para profissionais que trabalham aí na infância, professores, porque você vai conseguir ter mais empatia para lidar na infância, entendendo que eles são seres de direito, que merecem respeito e paciência para o desenvolvimento humano deles, né? Então, nós conseguimos parar, pensar, eles ainda não. E eles vão precisar da nossa ajuda para corregular a emoção deles. Não leve tudo pro pessoal. Se você levar pro pessoal, vai ficar difícil. Muito difícil, muito mais sofrido, né? Então, saia do ringue também. Saia daquela regra lá do sim e não, nessa discussão que muitas vezes não tem fim. E isso até para os filhos adolescentes também.
Você chega pro seu filho adolescente, fala, desliga agora esse videogame. Chega lá no quarto dele e você fala, desliga agora esse videogame, já deu o seu tempo. Pronto, você montou o ringue pro seu filho, você chamou ele pra guerra. Ele vai entrar no ringue com você, não, só mais um pouco, eu acabei de entrar, e vai começar aquela guerra, né? Então muda a sua abordagem, saia dessa lógica de disputar com o seu filho. Chega lá e fala, filho, bora lá assistir um filme? Eu tava escolhendo lá, vamos ver o que tem de legal pra gente? Vamos fazer um lanche juntos? Você tá convidando o seu filho, tirando a atenção dele pra colocar a atenção em outro lugar. E aí fica muito mais leve, fica muito mais fácil de lidar quando você tem uma abordagem mais positiva na sua forma de falar, na sua forma de lidar aí com o seu filho. Não chega gritando, não chega com os dois pés. Porque isso, além de afastar, de quebrar esse vínculo, na conexão de vocês, não tá ensinando pro seu filho habilidades de vida, habilidades de comunicação, de lidar com os nãos, os porquês das regras, o caráter que você está construindo, né? Verdade, é complicado, né? Fica difícil se a gente não entender a fase do desenvolvimento cognitivo e emocional dos nossos filhos. Então, nós precisamos, sim, respirar fundo, olhar para os nossos filhos com mais empatia, de seres que estão em formação e que precisam da nossa ajuda como adultos da relação para ensiná-los como lidar com as próprias emoções. Como que eu me acalmo, mãe? Nós somos modelo também. Se ele vê você gritando toda louca, descabelada, é isso que você está ensinando para o seu filho. Geralmente, quando nós vemos crianças assim muito agressivas, quando você vai investigar com os pais lidam assim também com os filhos na hora de corrigir. E eu não tô falando que é culpa de vocês. Muitas vezes, nós fomos ensinados assim também. Mas hoje nós podemos quebrar ciclos. Hoje nós podemos fazer diferente. Hoje nós temos informação para isso. Informação, conhecimento para fazer diferente. Esse é dos meus objetivos e pilares de estar aqui na internet. Quero divulgar conteúdos que sejam ferramentas para ajudar os pais a lidar melhor na criação dos seus filhos, para construírem filhos emocionalmente saudáveis, que não vão ter marcas que hoje nós carregamos. Se eu perguntar aí para vocês, quem aí tem marcas da infância, de como os pais tratavam? Quem aí tem? Marcas de como o pai tratou, como a mãe tratou. Muitas vezes eles não fizeram de propósito, mas é o jeito que eles sabiam. E hoje muitos de nós temos marcas da nossa infância, de infelizmente formas que os nossos pais trataram a gente, na forma de corrigir, de lidar. E aí muita gente fala, sobrevivi, mas sobrevivi cheio de trauma, cheio de marcas, cheio de funcionamentos que não são saudáveis e que a gente acaba reproduzindo hoje com os nossos filhos. Mas nós podemos fazer diferente, não é mesmo? Estou aqui para isso, para caminharmos juntos e construirmos aí uma maternidade, uma paternidade de uma forma mais saudável, mais assertiva, que vai construir sim uma geração mais forte, emocionalmente saudável, segura, confiante. Certo? Amei passar esse tempo aqui com vocês, estou amando nossas lives de quinta, vocês que estão acompanhando. E vamos caminhar juntos. Quem quiser caminhar de mais pertinho aí comigo, eu tenho um grupo de pais, tem um link aqui na minha bio, onde eu consigo lá acompanhar vocês diariamente, mandar conteúdos lá para vocês diariamente, falando sobre a formação dos nossos filhos, sobre telas, sobre birras, sobre vários temas nós conversamos lá, sobre nossa própria forma de lidar, o nosso autocuidado também, porque lidar com as birras, lidar com os comportamentos desafiadores dos nossos filhos também passa pelo nosso autocuidado, nosso limiar de paciência. Se você está sobrecarregada, se você não se cuida direito, se você não consegue ter tempo para você, o seu limiar de paciência tá ali próximo ao zero e aí você vai explodir mesmo com o seu filho. Então, como é importante a gente se cuidar também, nem que seja minutinhos por dia, 5 minutinhos por dia, um pouquinho por dia, isso vai fazer diferença para quando o seu filho tiver um comportamento natural da infância. Birras são naturais da infância. Ela fala de uma imaturidade, de um ser que ainda não sabe
lidar com a frustração, lidar com os nãos da vida. Tá bom, gente? Muito obrigada, boa noite e até semana que vem, tá bom? Semana que vem nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é justamente sobre isso, nessa reta final que eu falei aqui. Sobre TPM, como a TPM afeta aí as mães no lidar com os filhos, né? Se sem TPM nós temos dificuldade, imagina com TPM. Então eu vou trazer uma profissional para dividir aqui comigo o bate-papo, que é a Natália. Ela vai estar comigo aqui semana que vem, então não percam. Nós vamos falar sobre esse tema também fundamental para que você consiga lidar melhor com você mesmo e com os seus filhos, tá bom? Obrigada, Sol! Vai ficar gravadinha aqui a live e até semana que vem. Beijos, boa noite!